Continuamos então, gente, com as correntes ou os movimentos modernistas. Nós vimos nas aulas anteriores que os movimentos ou correntes modernistas foram três, né? O movimento pau-brasil, o movimento verde-amarelo, o movimento antropofágico, e eu coloquei por minha conta e risco um movimento antes que todos os outros, que foi o fevereiro de 1922, quando aconteceu a Semana da Arte Moderna. Mas esse eu coloquei por minha conta. Tradicionalmente, a gente encontra nos livros de história da literatura ou de teoria da literatura, ou mesmo os livros didáticos, três movimentos, tradicionalmente: o pau-brasil, o verde-amarelo e o antropofágico. Nós vimos na aula passada o movimento pau-brasil. E hoje a gente vai ver muito rapidamente, porque esses movimentos foram assim intensos, mas duraram um pouco. Nós vamos ver o verde-amarelo. Esse movimento verde-amarelo, ele foi liderado basicamente por três escritores, que foi o Menotti Delpitia, o Plínio Salgado e o Cassiano Ricardo. A gente vê que esse movimento verde-amarelo, ele repudiava tudo que fosse, como eles mesmos chamavam, importado. A base dele, assim, era um sentimento nacionalista, até mesmo ufanista. Tanto que, com o tempo, o próprio Plínio Salgado foi, digamos assim, exagerando toda essa vontade de tornar o Brasil tão grande, que ele acabou sendo um dos fundadores do integralismo, que era aquele movimento de extrema direita que no fim foi criado ali nos moldes do fascismo. O Plínio Salgado, eu penso que a gente lendo assim rapidamente, eu não sou historiadora, lendo nos livros de literatura, né, a história dele como militante da literatura, volto a dizer, eu não sou historiadora, mas a gente vê que ele meio oscilou, assim, ao mesmo tempo que ele defendia muito os sindicatos, as manifestações populares, ele meio que queria, vamos usar o termo que às vezes a gente usa no direito, enquadrar essas manifestações populares, ditar as regras dessas manifestações populares, que ele acabou indo da defesa do povo, da defesa de um sindicato forte, para o integralismo, que nada mais foi um movimento com base fascista. Claro que tem toda aquela história, né, que o sindicalismo também contribuiu muito no mundo inteiro, né, para que essas tendências integralistas ou movimentos mesmo integralistas conseguissem se manter. Mas isso a gente não vai discutir aqui, porque eu não sou socióloga e não sou historiadora. Sou uma professora de literatura que devo, por ser professora de literatura, contextualizar em que época se escreveu determinadas obras literárias. Então, esse movimento verde-amarelo, volto a dizer, teve três líderes: Cassiano Ricardo, Menotti Delpitia e Plínio Salgado. Eu estou sempre dizendo para vocês que eu acho o Menotti Delpitia muito esquecido, vamos dizer assim, pelas editoras, esquecido pelas mídias, e ele teve um papel muito importante dentro do modernismo brasileiro. Tem alguns autores que chegam a dizer que não foi só Mário de Andrade ou Oswald de Andrade os, entre aspas, chefes do modernismo, né? É bem esse termo
que o historiador da literatura usa, mas Menotti Delpitia também foi um dos chefes, também foi um dos líderes do modernismo. Talvez daí isso é ideia minha particular, né? Talvez por ele também ter se ligado a um movimento muito radical, né? Depois do evento da Semana da Arte Moderna, um movimento muito radical que foi esse, né, que virou no integralismo, talvez, de certa forma, as editoras acabaram por optar, desde aquela época até o presente, de publicar muito mais os livros do Oswald, do Mário, do que do Menotti Delpitia, talvez também pela preferência do público leitor de ler o Mário e ler o Oswald, e, entre outros, do que ler Menotti Delpitia, o Plínio Salgado, o Cassiano Ricardo, esses que foram os representantes do movimento verde-amarelo, tá? Então, gente, eu vou ler o esqueminha que eu sempre coloco aqui no quadro, né? Mania de professora. Os representantes, eu já disse para vocês, Plínio Salgado, Cassiano Ricardo e Menotti Delpitia. Era uma postura nacionalista que repudiava tudo que fosse importado, queria mostrar um Brasil grandioso, e acabou por revelar uma visão reacionária, conforme eu acabei de falar para vocês, sobretudo através do Plínio Salgado, que veio a liderar o integralismo, movimento político brasileiro de extrema direita nos moldes do fascismo. Então, como eu acabei de dizer para vocês e acabei de ler, o Plínio foi da defesa do povo, da literatura de romance mesmo, da literatura modernista, a depois textos muito mais políticos, tendendo pela extrema-direita, do que especificamente literários, tá? Então, esse é o movimento verde-amarelo, fazendo assim um resuminho, e na próxima aula a gente vê o movimento antropofágico, que daí nós vamos demorar um pouquinho mais, porque no movimento antropofágico é que aparecem as revistas, que eu disse que, de certa forma, tiveram influência do modernismo português, que também tinha muitas revistas. Tá bom? Então, por hoje é isso. Aguardem a chegada dos livros de vocês no sorteio, que a gente fez no último vídeo. E quem não participou ainda, participe. Eu deixei o link no vídeo do sorteio, e vou ver se lembro de deixar nesse aqui também, que nós temos um sorteio ainda antigo, para quando nós chegarmos a mil inscritos, tá? E qualquer dia eu já vou fazer outro book haul com novos livros para a gente combinar um próximo número de inscritos para novo sorteio. Mas, por enquanto, a gente já tem mais um correndo, que é aquele dos 1000 inscritos, tá bom? E os que foram sorteados no vídeo passado, aguardem os seus livros, e o Augusto e a Maria Luísa também. Aguardem os seus livros, tá? Até o próximo vídeo, então.